Olá, primeira série, professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais vídeo aula. Hoje, sexta-feira, dia 14 de maio, né? E a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Então, nesse momento, eu estarei começando a aula com vocês e gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, e também a vocês aí que estão acompanhando as aulas, né, do modo online. E hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando aí sobre função exponencial, né? A gente está trabalhando sobre a função logarítmica também. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais, pelo fato do nosso tempo, né, ser um pouco curto e temos vários assuntos a ser trabalhados. Iremos tirar um dia aí, uma aula para fazer exercícios também, somente exercícios no caderno ou exercício no livro. O nosso assunto, de uma forma geral, ele não possui tantas figuras, né? A única figura que nós temos é o gráfico, certo? Então, muitas vezes, há até a ausência da figura pelo fato de não termos tantas situações que envolvam, né, a parte de função logarítmica como figura. Existem aí mutações, existem representações gráficas, somente essa parte, tá bom? Mas não é como, por exemplo, figura geométrica, que vocês têm várias figuras, né, que representam, então fica mais ilustrativo. Bom, então na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a função logarítmica, né? A gente já começou estudando aí o logaritmo, certo? E também já começamos a introduzir essa parte de função, né? E o que é uma função, professor? Geralmente, pessoal, quando nós temos valores em x atribuídas a y, né? Essa é a relação de uma função. Isso limita-se muito aos números reais, né? Isso nós estamos falando dos números reais. Então, na aula de hoje, eu quero que você pegue aí a sua agenda nesse momento para anotar as páginas que o professor vai estar trabalhando hoje com vocês, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula na página de número 58, tá? Se você estiver nesse momento aí com o seu livro do seu lado, pegue seu livro e abra na página 58 e você vai perceber que há um texto aí para você ler, né, como leitura complementar. Então você vai ler esse texto, tá bom? E aí você vai fazer aí uma interpretação de como está sendo aí utilizado a função logarítmica. É claro que o professor vai passar aqui para vocês um modelo, né, de fórmulas, um modelo de resolução, a parte gráfica como construção, né? E nós já tivemos aqui durante várias aulas no primeiro bimestre sobre a construção de gráfico, né? A gente já aprendeu como construir um gráfico. E é claro, como eu falei para vocês desde o começo das aulas, que a função exponencial ela é uma curva, tá bom? E também a função logarítmica. Bom, então, dessa maneira nós podemos assim atribuir uma propriedade. A operação inversa da função exponencial é a função logarítmica e a função logarítmica é a função inversa da função exponencial, né? Tudo que eu faço com logaritmo eu posso reverter com exponencial, né? Assim como exponencial com logaritmo. Bom, então eu quero que você acompanhe aí, ó, na página de número 58 em diante, a nossa aula. Vamos lá, turma. Temos a função logarítmica, né? É o nosso tema de hoje. Então, temos aqui a definição, certo? Essa é a definição. Conhecemos como a função logarítmica, a função com lei de formação f de x. Quem é esse f de x, professor? É a mesma coisa que y, tá bom? Que é igual ao logaritmo de x na base a. Bom, cujo domínio são os números reais positivos e o contradomínio são os números reais. A base, por definição, deve ser positiva e diferente de 1. Pessoal, essa informação a gente já estudou no começo aí falando sobre logaritmo, né? E o que a gente falou para vocês aqui nas aulas? Que para ter uma função logarítmica, a base ela tem que ser diferente de 0, né? E também de 1, certo? Ou seja, de uma forma geral, a base ela tem que ser maior do que 1 para ela ser função logarítmica, né? Então, nesse caso, nós vamos ter aí, ó, duas situações, né? Quando a função ela for crescente e quando ela for decrescente, né? Mas, professor, como é que eu sei se ela é crescente? Como é que eu sei que ela é decrescente? A gente vai estar comentando daqui a pouco para vocês identificarem aí na função, né, na equação, na hora que vocês estiverem resolvendo, tá bom?
Bom, então não esquecendo que nós temos os três elementos aqui, né? Temos a base, o logaritmando e o logaritmo em relação à função, certo? Nesse caso aqui, ó, o f de x é o logaritmo de x aqui, ó, é o logaritmando e o a é a minha base, tá bom? Então, esse a aqui, ó, só vai existir a função se esse a ele for maior do que 1, tá bom? Se tiver entre 0 e 1, nesse caso a função ela vai ser decrescente, né? Isso eu estou falando de função decrescente e crescente. E se ela tiver maior do que 1 aqui, ó, a função vai ser crescente. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos para a próxima parte, né? Já com um exemplo. Temos aqui, ó, a função logarítmica. É útil. Olha a utilidade aqui. Onde a gente vê, professor, onde é aplicado a função logarítmica? Está aqui, gente. A função logarítmica é útil para situações como juro composto, que a gente ainda vai estudar aqui sobre juro composto, né? Já que ela é uma função inversa da função exponencial, como eu citei para vocês agora há pouco, tá bom? Função, o que é a função inversa, professor? Significa dizer que tudo, ó, por exemplo, multiplicação e divisão, tudo que eu multiplico, eu divido, né? A mesma coisa aqui é em relação à função logaritmo e exponencial. Tudo que eu faço é logaritmo, né? Eu posso devolver com exponencial. Bom, e a medição de magnitude, né, de terremotos. Então isso aí se dá muito ao estudo dos gráficos. Naquela posição aí da escala Richter, você consegue verificar aí, ó, a função logarítmica, né, no qual ela tem aí uma oscilação, né, e conforme vai o sismógrafo vai montando o gráfico, nós temos ali uma função, né, uma função logarítmica. Há também suas aplicações na química e na geografia, né? Isso se dá muito a crescimento populacional, índice de desenvolvimento humano, né? O IDH, o próprio IBGE também pode fazer aplicação, né? Em relação ao crescimento populacional. Na química nós temos aí vários fatores em relação, por exemplo, aquecimento de bactérias, né? Ou vários outros exemplos, né? Mas especificamente a gente vai estar falando aqui nessa inclusão da função logarítmica, né, de uma forma em que vocês possam entender a utilização dela no nosso dia a dia, né? E como eu falei sempre, né, eu sempre falo, pessoal, a aplicação muitas vezes a gente está utilizando, mas não sabemos o porquê e como está sendo utilizado. Então é por isso que nós precisamos aprender, né? Bom, de uma forma geral, temos assim, muitas vezes nos deparamos com essas perguntas: professor, aonde eu vou utilizar isso na minha vida, né? Você já se perguntou sobre isso? Algumas respostas são bem concretas e diretas. Algumas coisas realmente não têm sentido da utilização, né? Principalmente na parte matemática. Mas tem muita informação que a gente aprende, ou muito conteúdo que é utilizado sim, gente, até no nosso respirar, certo? E é claro que a gente não vai ficar parado numa rua, por exemplo, vendo um acidente, né? Só, por exemplo, a gente está vendo um acidente e ficar montando uma equação para aquela situação. Não, a gente não vai fazer isso. Mas, através de estudos, né, aí dessa aplicação, a gente pode estar fazendo aí, com certeza, uma equação, né, montando uma equação para explicar aquela situação. E isso se dá na matemática como modelo matemático. Você tem a situação real e você tem a situação imaginária, né? A situação real é aquilo que acontece ao seu redor. E a imaginária, no caso, no sentido matemático, são as fórmulas, são as criações aí de resoluções para determinada solução. Bom, então olha só, exemplos aqui de função exponencial, né? F de x é o logaritmo de x. Lembrando que quando não aparece aqui, ó, a base, significa que a base é 10, né? Quando a base não aparece, o logaritmo, seu valor é 10. Então, nesse caso aqui, ó, logaritmo de x na base 10, tá bom? Por exemplo, se tivesse aqui logaritmo de 8, era logaritmo de 8 na base 10. Se tivesse logaritmo de 20, logaritmo de 20 na base 10, tá bom? Quando não aparecer aqui nenhum número aqui na base, é porque é o 10 que está na base, tá bom? É que nem a função, a equação aí, ó, da raiz quadrada. Vocês percebem que dentro da raiz quadrada não aparece o índice, né? Mas por quê, professor? Porque nós automaticamente já identificamos que aquele índice é 2, né? Por isso que nós chamamos de raiz quadrada, tá bom? Letra B, f de x é logaritmo de x na base 0, olha só, gente, nesse caso a base é 0,5. Só observando aqui, ó, entre esses dois exemplos,
nós temos aqui já um exemplo de função logarítmica, né? Crescente e decrescente. Essa função aqui é decrescente e essa função aqui ela é crescente. Mas por quê? Como que o senhor sabe disso, professor? Olha aqui, pessoal, a base dela está entre 0 e 1, né? E aqui na função logarítmica, a base dela é maior do que 1. Então, nesse caso, função crescente, e essa função aqui, ela é decrescente. Mas eu acredito eu que vocês já conseguem identificar esses valores, né? Em relação à base, o logaritmando, acredito que vocês já conseguem identificar cada elemento como esse. Bom, então vamos lá. Gráfico da função logarítmica. Nós vamos falar do gráfico, tá bom? O gráfico de uma função logarítmica, assim como a função afim, assim como a função quadrática e outras demais funções, nós temos duas situações, né? Quando ele é crescente e quando ele é decrescente. Então, essas duas situações, ela se deve muito à posição, né, em relação à base, né, a base da equação. E aqui na função logarítmica, a gente vai estar sempre de olho na hora que formos construir a base do logaritmo. Se a base estiver, o número estiver entre 0 e 1, vai ser uma função logarítmica decrescente. Se a base estiver maior do que 1, né, for maior do que 1, a função ela vai ser crescente. Bom, então vamos para a definição. Olha só, como vocês podem verificar aqui, ó, o estudo gráfico. Esse estudo gráfico se dá muito aí na parte de medicina, né, no crescimento populacional, na geografia, também na parte aí de química, né, em relação a um determinado produto, né, a validez dele e também a sua forma, né, a sua fórmula. Bom, então temos aí um exemplo de gráfico, né, construção de gráfico. Temos agora aqui a definição de função crescente. O que é uma função crescente? Olha só, uma função ela é crescente graficamente quando, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Então, crescente significa, por exemplo, você tem aí, um exemplo, né? Você corre, você vai a um determinado local, na sua casa, supermercado. Se você for andando, é claro que o seu tempo vai ser um valor. Mas se você for correndo, o que vai acontecer com o seu tempo? Ele vai diminuir, certo? Então, se você for andando, o seu tempo continua longo, mas se você for correndo, o seu tempo vai diminuir. Então, isso aí, ó, são exemplos de função, né? Já a função crescente, pessoal, ela acompanha o sentido, né? Então, se aumenta um, aumenta outro. Por exemplo, você vai numa padaria, compra 3 pães, né? 3 pães, R$1. Aí você compra 6 pães, já vai ser R$2. Então, aumentou o número de pães, aumentou o valor, certo? Está acompanhando. Então, isso aí é um exemplo de função crescente, né? Se aumenta um valor, aumenta outro. Se aumenta em x, aumenta em y, né? E aqui nós temos também a função decrescente. Olha só, pessoal, a função decrescente é considerada decrescente quando, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Aqui já é o contrário. Por exemplo, agora há pouco citei o exemplo da corrida, né? Mas vamos dar mais um exemplo. Digamos que você faça o percurso da sua casa à escola, certo? Você vai de carro. Então, se você for de carro a uma velocidade de, por exemplo, 30 km por hora, só um exemplo, né? A quantidade aí de tempo vai ser 50 minutos, por exemplo. Mas se você for 80 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Então, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Essa aí é um exemplo, né, de função decrescente. Já a função crescente, ela continua aumentando em x e aumentando também em y, tá? Só lembrando que x e y, gente, representam qualquer situação aí na nossa vida real, tá bom? Beleza, então vamos verificar como é feito esse estudo do gráfico em relação à função crescente e decrescente com exemplo, construção, né? Temos aqui, ó, a relação entre função crescente e função decrescente. Olha só a curvatura, pessoal. A função crescente, a curvatura vai ficar nesse formato e a decrescente ela vai ficar nesse formato, tá bom? A condição de existência para a decrescente tem que ser maior do que 1, né? Observe aqui, ó, maior do que 1, e a função decrescente estiver entre 0 e 1, tá bom? Essa aí é a nossa
parte gráfica, né, representação gráfica da função crescente e decrescente. Tudo bem, turma? Alguma dúvida até o momento? Bom, se não tiver dúvida, a gente vai continuar. Então vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo, né? Esse exemplo aqui é de uma função, vamos verificar se vocês já conseguem identificar. É de uma função crescente ou decrescente? O que vocês conseguem identificar aqui? Se você tivesse essa função aqui em uma avaliação nesse momento e perguntasse para você, querido aluno, essa função ela é crescente ou decrescente? O que você responderia? Seria crescente, né? Por que crescente, professor? Porque a base dela aqui, ó, é maior do que 1, certo? Então a base é maior do que 1, a função ela é crescente. Agora, criando aqui o nosso gráfico, vamos atribuir valores a x. Vamos observar, gente. Atribuir valores a x e vamos verificar qual é o valor que vai ser em y. Olha só, colocando aqui na função logaritmo, primeiro 4, tá bom? Quando x for 4, logaritmo, aqui no caso de x, né? Quando x for 4, logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é 4, certo? Então, coordenada A é 4 e 2. Quando x for igual a 2, próximo valor, né? Quando x for igual a 2, ou seja, no f de 2, onde tiver x, vamos colocar o 2, está aqui o 2. Então, logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Então, coordenada 2 e 1. Quando x for igual a 1, quando x for igual a 1, o f de 1 vai ser igual ao logaritmo de 1 na base 2, que é igual a 0. Mas por que 0, professor? Porque 1 elevado a x é igual a... 2 elevado a x é igual a 1. E esse número aqui vai ficar 2 elevado a 0, então, por isso x é igual a 0. Então, valor C, 1 e 0. Logaritmo de 1 meio, né? Na base 2, isso aqui vai virar radical, certo? Vocês sabem que isso aqui vai virar radical. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a 1 meio, né? Isso vai ser 2 elevado a menos 1, implica que o valor aqui é menos 1. Então, 1 meio e menos 1 é a coordenada aí dessa função. Temos 1 quarto. Mesma coisa, ó, logaritmo de 1 quarto na base 2. A gente inverte aqui essa fração, né? Vai ficar 2 elevado a menos 2. E 2 elevado a menos 2 vai ser igual, o x igual a menos 2. Então, essas são as coordenadas dessa função crescente. Mas, professor, só temos os pontos, as coordenadas e o nosso gráfico. Como é que fica o gráfico? Como fica a representação gráfica? Tá aqui, ó. Essa aqui é a representação gráfica, tá bom? Temos aqui o ponto A, temos o ponto B, temos o ponto C, temos o ponto D e temos o ponto E, tá bom? Essa aqui é a forma gráfica em relação a essa função logarítmica. Tudo bem, turma? Beleza? Tranquilo, né? Então, temos aí, gente, o primeiro exemplo, né, de construção de gráfico de uma função crescente, tá bom? Essa função é crescente. Agora, vamos fazer de uma função decrescente, mesmo modelo, tá bom? Mesmo modelo. Olha só. Essa aqui é uma função decrescente. Como é que eu sei que ela é decrescente, professor? Que a base dela, ó, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Então, 0,5 está entre 0 e 1, né? Então, estar entre 0 e 1 significa dizer que essa função é decrescente, né? A base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Bom, mesma coisa, vamos atribuir o mesmo valor, gente, para x, tá? Podemos trocar, professor, esses valores? Podemos sim. Podemos colocar 3, aqui 0, né? Aqui menos 1, podemos também colocar, né? Então, atribuindo valores para x, qual é o valor em y? Bom, então, 4, né? Vai ser 4 na base 1 meio. Isso aqui vai transformar 1 meio elevado ao quadrado, que nesse caso vai ficar menos 2, né? Isso aqui eu acredito que vocês já sabem fazer, não esquecendo que nós temos que transformar em uma equação exponencial para depois resolver, certo? O 2, a mesma coisa, o logaritmo de 2 na base 1 meio é igual a menos 1. E os demais a mesma coisa. As coordenadas aqui, ó, A, B, C, D e E, né? Gente, isso aqui acredito que vocês já sabem fazer, né? Transformar aqui logaritmo em relação à resposta, qual é o valor dele, né? Bom, mas se você tiver uma dúvida, você pode mandar aí para o professor que ele te ajuda a entender como é feito o processo, tá bom? Beleza. Temos agora o gráfico em relação a essa função. Temos aqui o ponto A, ó, é o ponto mais distante, 4 em x e menos 2 em y pela projeção. O ponto B, 2 em x, ó, 2 em x, que é nesse caso, e menos 1 em y. O ponto C, 1 em x e 0 em y, não toca no eixo, então é 0, né? Tá aqui.
O ponto D, 1 meio em y, em x e 1 em y, tá aqui, ó, 1 meio e 1. E aí temos o ponto E, que nesse caso está aqui acima, né? Bom, então, verificando aqui essa posição, nós temos o gráfico da função exponencial na forma decrescente, certo? Beleza, né? Tudo bem até aí, turma? Tranquilo? Ok. Então, agora nesse momento, nós vamos aí para o livro didático de vocês. Eu peço que vocês acompanhem aí a resolução de alguns exemplos, tá bom? Para a gente entender como é feita a aplicação aí no livro, tá bom? Vamos lá. Hora do exemplo. Exemplo resolvido lá na página 62. Na página 62, nós vamos fazer aí alguns exemplos, tá bom? Vamos lá. Acompanhe aí, turma. Nessa mesma página, você vai perceber aí em cima que nós temos uma tabela, né? E essa tabela eu deixei para vocês montarem ela. Por qual motivo, professor? Para ver se vocês entenderam aí pelas definições, né? O que é crescente, quem é decrescente, quem é o domínio, tá bom? O domínio em relação à função, quem é o contradomínio, né? Nós temos também a imagem, né? Quem é a imagem, o ponto que o gráfico cruza o eixo de x nas abscissas. Então, todos esses exemplos aí são para vocês resolverem essa tabela, né? Na página de número 62. Agora vamos para a questão de número 27. Uma questão para a gente eliminar algumas dúvidas aí sobre esse assunto. Acompanhe aí, turma. Vamos lá. Página 27, ou questão 27, desculpa, questão 27. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Temos a primeira. A letra A. A função logarítmica f de x é igual ao logaritmo de x na base raiz de 2 é crescente? Ela quer saber se é crescente, né? Então, essa aqui é a nossa função. Como é que eu faço para saber se ela é crescente ou decrescente? Basta observar a base, né? Quem é a base? A base é raiz de 2. Mas eu pergunto a vocês, raiz quadrada de 2 está entre 0 e 1 ou é maior do que 1? O que vocês acham? Ah, professor, eu não sei, não tem uma calculadora. Não precisa calculadora. Basta você lembrar que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, se a raiz quadrada de 1 é 1, consequentemente, o 2 vai ser maior do que 1, certo? Se o limite aí foi 1, está entre o limite, né, o 0 e 1, então, nesse caso, para ser decrescente, então essa função, automaticamente, ela vai ser crescente, certo? Então, essa opção aí, ó, ela é verdadeira. Carimba aí que ela é verdadeira, tá bom? Daí a explicação. A base aqui, ó, é raiz quadrada de 2, ela é maior do que 1, ela é crescente. Se você for fazer aí a raiz quadrada de 2, vai encontrar 1,70 e alguma coisa, né? Forma de decimal. Tá bom? Temos agora a letra B. A letra B, a seguinte pergunta. Se g de x é igual a logaritmo de x na base 2/3, então g de 3 é maior que g de 2? Como é que eu faço para saber se isso é verdade, professor? Bom, aqui a função, tá bom? A primeira informação, se eu quiser, por exemplo, determinar essa função de uma forma resolutiva, é substituir aqui no lugar de x por 2 e também automaticamente por 3. Mas nós podemos fazer da seguinte maneira, né? Identificando a base, nós temos 2/3, né? 2/3 a nossa base. Observe que a base aqui, ó, ela nos dá uma informação que esse valor é decrescente, né? Essa função ela é decrescente. Por qual sentido, professor? Porque quando você dividir o valor, 2 dividido por 3, né? Nós temos aqui, ó. Vamos ver aqui. Temos a seguinte situação, né? G de 3 é maior do que G de 2. Vamos lá. Olha só, a base é 2/3, ou seja, é menor do que 1, ela vai ser decrescente. Então, G de 3 vai ser menor do que G de 2, certo? Como que o senhor sabe disso, professor? Como é que é feito esse cálculo? Pessoal, é assim. Quem é o 3? O 3 é aqui, o x. Então, vai ficar 2/3 elevado a x igual a 3, né? Isso vai nos dar um valor fracionário, certo? E como é que eu faço para transformar uma fração em número inteiro, professor? Vai ficar g de 2 menos g de 3, né? Porque vocês sabem que isso aqui nós podemos fazer essa representação. Esse valor está dividindo. Bom,
Então, nesse caso, a função ela é decrescente, porque aqui, ó, quando você dividir 2 dividido por 3, ela vai ser decrescente. Isso implica que g de 3 vai ser menor do que g de 2, tá bom? Ou seja, qualquer valor que você aumenta em x, o que vai acontecer com y? Ele vai diminuir, né? Então, aumenta num, diminui no outro. Essa aí é a nossa definição. Então, carimba a letra B, que ela é falsa, tá bom? Carimba a letra B, que ela é falsa. Ela só poderia ser verdadeira se a função ela fosse crescente, tá bom? Se ela fosse crescente, os valores em x seria maior do que os valores em y, tá bom? Beleza, temos o item C, né? O item C é o gráfico da função y igual ao logaritmo de x mais 1 na base 2 não intersecta o eixo das ordenadas. Bom, lembrando que para intersectar o eixo das ordenadas, né, o x tem que ser maior do que 0. Né? Então, x tem que ser igual a 0. Desculpa, x tem que ser igual a 0 em relação à intersecção. Né? Então, o que a gente vai fazer? No lugar de x, nós vamos substituir por 0. Certo? No lugar de x, vamos substituir por 0. Então, vai ficar y igual a logaritmo de 0 mais 1 na base 2. Quanto que é 0 mais 1? É 1. Y é igual a logaritmo de 1 na base 2. Mas quanto que é logaritmo de 1 na base 2, professor? É 0. Então, isso implica que y é igual a 0. Por que 0? Porque, ó, 2 elevado a x, que seja igual a 1, qual é o número que você eleva a base 2 elevado a ele, que seja igual a 1? É o próprio 0, né? Porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, y é igual a 0. Nessa condição, nós podemos afirmar que é falsa, tá bom? As duas coordenadas não podem tocar em y igual a 0. Não pode tocar em y igual a 0, tá bom? Então, ou seja, de uma forma geral, o eixo aí, ó, a nossa função, ela não toca em y, certo? Beleza. Então, temos a letra C falsa. Vamos para a letra D. A letra D temos aí, ó, o gráfico da função y é igual ao logaritmo de x mais 1 na base 2, intersecta o eixo das abscissas no pontos 1 e 2 e 0. Como é que eu vou saber isso, professor? Bom, só resolvendo a questão. Então, novamente, agora vamos colocar o valor de y, né, igual a 0. Então, no lugar de y vai ficar igual a 0, temos ter 0, né, aqui a nossa função, 0 igual a logaritmo de x na base 2, x mais 1 na base 2. Bom, se esse 0 está depois da igualdade, esse 1 aqui ele pode passar depois da igualdade, né? Vocês podem verificar que ele pode passar depois da igualdade. Então, vamos ter logaritmo de x na base 2 é igual a menos 1. Por que menos 1? Porque esse valor aqui, ó, ele passa para o primeiro membro e esse continua positivo. Só que quando ele passa para o primeiro membro, ele vem negativo e não pode ficar negativo. Então, multiplica toda a equação por menos 1, então vai ficar positivo aqui e aqui vai ficar negativo. Bom, então logaritmo de x na base 2 é igual a menos 1, certo? Isso implica que logaritmo de 2 elevado a x vai ficar 2 elevado a menos 1, né, pela propriedade, que é igual a x. Bom, 2 elevado a menos 1 na base aqui igual a x, isso implica que x é igual a 1 meio, né? Observe que 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio. Então, já encontramos uma coordenada. X é igual a 1 meio, certo? E y é igual a 0. É verdade isso? Vamos verificar lá pela condição da questão. A questão disse que é 1 meio em x e 0 em y. Tá certo. Essa questão aqui, ó, tá aqui, x é 1 meio e y é 0. Então, a nossa opção está correta, tá bom? Letra D está correta. Temos a letra E e última dessa questão. Os gráficos das funções f de x igual a logaritmo de x na base 1/4 e g de x igual a 1/4 elevado a x se intersectam no ponto 1 meio e 1 meio. Como é que eu vou descobrir, professor? Vamos lá. Essa aqui é a nossa forma de resolução, né? Primeiro vamos resolver quando f for igual a 1 meio. Então, substituindo aqui, ó, 1 meio e 1/4 é igual a y. Nesse caso, 1/4 elevado a y é igual a 1 meio. Observe que esse número está elevado a y, né? Então, 4. Multiplicação de meio pelos extremos, vamos ter 1 meio. Observe, gente, que 1/4 é a mesma coisa que 1 meio elevado ao quadrado, né? Porque 1 elevado ao quadrado é 1 e 2 elevado ao quadrado é 4. Tá aqui, ó. Então, vai ficar
2y igual a 1 meio. Observe que as bases estão iguais, né? Quem é o numerador que está aqui, professor? O expoente, desculpa. É 1, então 2y é igual a 1. Bom, como 2y é igual a 1, isso vai nos implicar que y é igual a 1 meio. Então nós já temos a coordenada y é igual a 1 meio. Agora vamos para x. Já temos, tá? Confirmado aqui, 1 meio. Vamos para x agora. X, né? Substituir aqui no lugar de x por quanto? Por 1 meio, né? Então 1 meio vai ficar aqui, ó, elevado a 1 meio, 1 quarto. Mesma coisa, a propriedade aqui, ó. Nós temos g de 1 meio é igual a raiz quadrada de 1 quarto. Observe que aqui, ó, esse expoente virou radical e índice, né? Então, raiz quadrada de 1 quarto é igual a 1 meio. Então, carimba que é verdadeira essa questão. Bom, agenda para vocês fazerem agora. Está aqui o livro didático, página 63 e 65, questões 30, 31, 34, 35 e 36. Essa aqui é para entregar após o término da aula. Essa atividade aqui, ó, é para vocês me fazerem, vai entregar na próxima semana, tá bom? Lá na quarta-feira da próxima semana vocês me entregam o livro de atividades, tá bom? Beleza, então a nossa aula foi essa, pessoal. Desculpa, a gente teve pouco tempo, né, para explicar um pouquinho mais sobre função, mas o que deu para a gente falar e explicar para vocês nós explicamos. Bom, um forte abraço, fiquem todos com Deus e um bom final de semana. Tchau, tchau, turma.